Deputado Cabo Maciel contesta a propaganda institucional do governo na mídia que sugere o reajuste da database de policiais e bombeiros militares. Eu quero dizer ao povo do Amazonas que isso é uma propaganda enganosa. Os policiais militares não tiveram aumento nenhum. Não existe isso. Aprovados no concurso de 2009 para a área médica do Corpo de Bombeiros, vem ao Legislativo pedir apoio para a convocação. Deputado José Ricardo Lula apresenta projeto que prevê a escolha democrática para diretores de escolas públicas. Sessão especial homenageia o doador de sangue. No Amazonas, pouco mais de 1% da população é doadora de sangue, número considerado insuficiente para abastecer o estoque do Hemoan. E mais, a Assembleia realiza a campanha de vacinação contra a gripe H1N1. O Além Notícias já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. Na Assembleia, o deputado Cabo Maciel contestou a propaganda institucional do governo veiculada na mídia que sugere o aumento da database de policiais e bombeiros militares. De acordo com o parlamentar, o Estado ainda não sancionou o projeto de lei que prevê o reajuste das categorias. O deputado Cabo Maciel subiu à tribuna para contestar a propaganda institucional de governo que informa um reajuste salarial aos policiais e bombeiros militares do Amazonas. Mas, segundo o parlamentar, a peça publicitária pode induzir a população ao erro, ao fazê-los acreditar que o Estado investiu financeiramente nos servidores da segurança pública. O que houve aí foi que os policiais militares tiveram suas correções no seu auxílio moradia, no seu auxílio alimentação, no seu auxílio fardamento, que tudo isso é obrigação do governo, senão o policial não vai ter como se alimentar, o policial vai andar nu no meio da rua. Então isso aí é obrigação do governo, o governo não deu aumento. A Assembleia Legislativa aprovou por 12 votos a 9, na segunda quinzena de maio, o projeto de lei sobre o reajuste para a categoria, com emendas parlamentares que estabelecem a recomposição salarial de 10,85%. A correção das perdas anuais, que é a database, está lá para o governador sancionar. Isso aí também não é aumento de salário. Portanto, eu quero que ele pegue esse dinheiro gasto na propaganda e compre fuzil, compre colete para os policiais militares, compre viatura, compre motocicletas que não tem no interior do Amazonas, estão abandonadas, viaturas estão sucateadas. O líder do governo, o deputado Dermilson Chagas, diz que o governador trabalha com planejamento e que fatores externos, como a recente greve dos caminhoneiros e ataques à Zona Franca, o desviaram momentaneamente do cronograma de análise e sanção de projetos. Cai a arrecadação, não tem recurso para poder pagar 13º e férias e salário no final do ano, é complicado. Então o governo planeja as suas ações e isso ele está fazendo de uma forma criteriosa e analisando todos os casos. E os aprovados no concurso de 2009 para a área médica do Corpo de Bombeiros estiveram na Assembleia nesta quarta-feira. Os parlamentares manifestaram apoio ao pedido e cobraram a convocação dos concursados. O prazo final para a homologação do concurso para os cargos da área da saúde do Corpo de Bombeiros encerrou em 2014. E desde então os concursados entraram com diversos pedidos na Justiça para garantir a convocação, chegando até mesmo ao Supremo Tribunal Federal, que reconheceu e determinou a nomeação dos candidatos. Como a decisão judicial ainda não foi cumprida até o momento, os aprovados no concurso, realizado ainda em 2009, estiveram na manhã desta quarta-feira no plenário Rui Araújo, pedindo apoio dos parlamentares na busca por solução. Vários deputados se manifestaram a favor. De uns tempos para cá, é aqui o local mais apropriado para vocês estarem, para lutarem por um direito que a Justiça já determinou o seu cumprimento. Levem daqui a certeza de que não estamos aqui para tirar vantagem do sofrimento de vocês, mas para reconhecer o justo e legítimo direito que os senhores têm de ser chamados, porque estudaram, se prepararam, fizeram concurso, foram aprovados e têm que ser chamados. Recebam o meu apoio e qualquer que seja o colega deputado que venha aqui para defender os bombeiros, terá aqui o meu apoio, independente do partido ou da orientação política.
O deputado José Ricardo disse que existe demanda para estes profissionais. Precisa de mais pessoas, precisa de mais investimento, precisa de mais estrutura. A importância é salvar vidas, né? O Corpo de Bombeiros vive para isso. Nos incêndios, né, nas calamidades que acontecem, nós temos também uma realidade que envolve a questão amazônica, como as enchentes, nós temos desastres naturais, mas na área urbana, em particular, o trabalho do Corpo de Bombeiros é assim fundamental. É acidentes, onde o Corpo de Bombeiro precisa estar presente, mas hoje o contingente é reduzido e também a estrutura está muito centralizada e reduzida. Então está na hora de ampliar. O deputado Cabo Maciel destacou que o governo precisa ao menos dialogar com a categoria. Se o Estado não está cumprindo as leis, quem é que o Estado espera que cumpra? O cidadão, se o próprio Estado não cumpre determinação judicial? Portanto, é necessário que o governo, no mínimo, abra um canal de negociação com essas pessoas. Não adianta só recorrer e protelar o problema. Aí tem pessoas de outros estados que estão longe da família, que gastaram o que não têm, estão passando fome na capital, estão desempregados, porque houve a esperança do chamamento desses concursados para fazer o curso de formação. O deputado Orlando Cidade cedeu tempo do discurso para que um dos aprovados no concurso se manifestasse em tribuna. A gente não está aqui querendo afrontar quem quer que seja. A gente está aqui lutando por um direito que nos foi conseguido a duras penas. Aqui ninguém pediu favor de ninguém. Aqui todo mundo estudou, todo mundo batalhou, somos profissionais. Temos aqui médicos, enfermeiros, assistentes sociais, farmacêuticos, técnicos de enfermagem, tá? Técnicos em gesso, dentistas, todas as pessoas qualificadas. Tá? Então, o que acontece? Foi feito um curso de formação há pouco mais de um mês, com 20 pessoas, médicos, farmacêuticos e dentistas e enfermeiros. Tá? Esse concurso foi feito num prazo de 45 dias dentro das dependências do comando do Corpo de Bombeiros. Esse curso de formação ele foi feito para dar cumprimento a uma ordem judicial. Porém, essa ordem judicial não foi cumprida, porque não houve a nomeação dos colegas que fizeram o curso de formação. Tá? Todos eles tiraram dinheiro do seu próprio bolso para pagar alimentação, para pagar fardamento, tá? Para pagar transporte, coisa que no nosso edital dizia que nós iríamos receber uma bolsa de 50% no transcorrer do curso de formação e que, no final do curso de formação, nós seríamos nomeados nas nossas respectivas patentes, coisa que até agora não aconteceu. A produção de bicicletas em fábricas instaladas no Polo Industrial de Manaus teve alta de 10% no primeiro semestre de 2018, mas os dados foram recebidos com cautela pelos deputados Serafim Corrêa e Dermilson Chagas. As fábricas de bicicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus produziram de janeiro a maio um total de 281 mil unidades. A produção corresponde a uma expansão de 10% sobre as 255 mil fabricadas no mesmo período de 2017. Os dados divulgados pela Abraciclo nessa semana foram tema de discurso em plenário na Assembleia Legislativa. Os deputados Dermilson Chagas e Serafim Corrêa se manifestaram sobre o assunto. Para o líder de governo, o otimismo no polo de duas rodas ainda não é refletido nos demais segmentos industriais. Esse é um segmento que sempre está ali acessível a uma demanda da população do momento. Então, se nós tivermos todo um segmento como televisores, celulares, moto, aí nós podemos dizer que existe um otimismo. O empresário, de uma forma geral, está desanimado com a questão política, econômica, com a falta de estabilidade tributária que existe no país. Nós temos uma eleição pela frente, que ninguém sabe realmente quem vai ser eleito, mas alguns segmentos mostram sinais porque tem um reflexo na sociedade que é para uma demanda. Então, isso é sazonal. Já o deputado Serafim Corrêa afirma que o crescimento na produção do polo de duas rodas não significa a retomada da economia e produção industrial no estado. A melhora dos indicadores ainda é uma resposta tímida do segmento em meio a um cenário político instável. Um sinal positivo de uma recuperação ainda que lenta, mas ninguém espere uma recuperação abrupta, principalmente agora, diante da incerteza das eleições. O ranking de comercialização das bicicletas produzidas no PIN é liderada pelas regiões Sudeste, Sul e Nordeste.
A pauta de votação da Câmara Federal desta semana incluiu o projeto de lei que prorroga os incentivos fiscais concedidos à Sudam. Os benefícios também se estendem a empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus. O assunto foi tema de discurso do deputado Josué Neto. No Amazonas, em especial no Polo Industrial de Manaus, empresas com projetos aprovados na Sudam têm direito à redução de 75% do imposto de renda, calculado com base no lucro do empreendimento. Esse benefício tem prazo de validade até o final de 2018. Por isso, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que estende o benefício até 2023. Segundo o deputado Josué Neto, o problema é que o Polo Industrial de Manaus viu nas últimas semanas o setor de concentrados perder parte das isenções fiscais. A situação já traz insegurança jurídica para empresas grandes instaladas no estado, como a Coca-Cola e a Ambev. O medo agora é que o governo federal oriente a bancada a não aprovar o projeto de lei que estende os benefícios da Sudam. De acordo com o parlamentar, a vigência do incentivo fiscal representa a criação e manutenção de empregos no estado. Se um empresário recebe um incentivo de 75% do seu imposto de renda, onde é que ele vai investir? Ele vai investir no emprego, porque ele sabe que se ele contratar mais pessoas, ele vai vender mais. Porque ele sabe que se ele contratar mais pessoas, a fábrica dele vai produzir mais. E aí, eu quero dizer aos senhores deputados o quanto é importante conceder-se incentivos às nossas empresas e fábricas do Distrito Industrial. O maior investimento e de qualquer que seja instituição, seja pública ou seja privada, é em pessoas, é em recursos humanos. E pessoas é sinônimo de emprego. Então, nós estamos aqui hoje falando de um tema importante, não só para a economia do estado do Amazonas, para os novos postos de trabalho que poderão surgir com a manutenção desses incentivos dentro da área de atuação da Sudam, inclusive o nosso Amazonas. O projeto de lei do Senado 656 de 2015 inclui também a extensão de benefícios fiscais concedidos à Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Sudene. O autor da matéria é o senador Eunício Oliveira, do MDB do Ceará. O deputado Cabo Maciel disse que o acidente na rodovia M010, que vitimou 3 pessoas da mesma família, poderia ter sido evitado. O parlamentar afirmou que uma semana antes da tragédia esteve com o secretário da CEINFRA para tratar da situação da via. A mãe, a irmã e um sobrinho do presidente da Câmara Municipal de Itacoatiara, o vereador Bosco Rodrigues, do PP, foram as vítimas fatais do acidente envolvendo um táxi e um micro-ônibus no quilômetro 102 da rodovia M010. A estrada liga Manaus aos municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Na sede do Legislativo Estadual, o presidente da Comissão de Segurança da Casa, deputado Cabo Maciel, afirmou que o acidente poderia ter sido evitado caso a pista estivesse com boas condições de trafegabilidade. Uma semana antes do acidente, Cabo Maciel esteve com o secretário de Infraestrutura do Estado para tratar do descaso e abandono da rodovia. Essa estrada atende em torno de 6 a 8 municípios na região do Baixo Amazonas. Na reunião, eu pedia 2 frentes de trabalho e foi alegado que lá estaria num período de inverno. Naquela reunião, quando eu disse que iam esperar pessoas morrerem de acidente de trânsito na M010 em virtude, em detrimento dos buracos que estão nela, está aí, ó, o acidente ocorreu, ceifou a vida de pessoas inocentes. Depois do acidente, o governo do estado abriu 4 frentes de trabalho para recuperar a rodovia. Cabo Maciel prometeu que irá fiscalizar pessoalmente as obras e cobrar para que o processo de recapeamento da estrada inicie o mais rápido possível. Deputado José Ricardo Lula apresenta projeto que prevê a escolha democrática para diretores de escolas públicas. E sessão especial homenageia o doador de sangue. É o que você vai ver a seguir. A democracia só acontece quando você faz acontecer. Seja mesário nas eleições e faça parte do momento mais importante da democracia. O treinamento e o trabalho nas eleições dá direito a folga em dobro e desempate em concursos públicos.
Inscreva-se no site do TRE e garanta sua participação. TRE Amazonas. És formosa de natureza, a vida corre em tuas veias. Todos os olhos estão voltados para ti, tens o sangue verde da nobreza. Não negas água, nem o teu fruto, nem esperança para a humanidade, que tem medo de seu próprio futuro. Preserve. Deputado José Ricardo Lula, do PT, apresentou um projeto de lei que prevê a escolha democrática para diretores de escolas públicas. Atualmente, a vaga é um cargo de confiança. O deputado José Ricardo defende a escolha democrática na direção das escolas públicas do Estado, que atualmente é uma indicação política. O parlamentar explica que o projeto de lei apresentado por ele já tramitou na Comissão de Constituição e Justiça da Casa e prevê uma escolha comprometida com melhorias na metodologia de ensino e projetos socioeducativos apresentados pelos concorrentes à direção, no caso, os próprios professores. Basicamente, prevê que o Estado precisaria adotar um processo de escolha de gestor, mas com a participação daqueles que estão envolvidos na área da educação. Então, em particular, numa escola, a participação de professores, de estudantes, também de funcionários administrativos. Criar um processo participativo e que possa ser depois acompanhado, ou seja, uma gestão onde aquelas pessoas possam acompanhar aquela gestão. Então, quem for eleito para ser gestor de uma escola, também é como se fosse um mandato, ou seja, ter umas prerrogativas de poder atuar e não ser substituído se eventualmente estiver questionando o governo, né, estiver contrariando alguma questão de ordem de encaminhamento administrativo, principalmente quando tem diretor cobrando providências para a melhoria da escola, que às vezes é muito diretor que fica meio acanhado, né, de se manifestar, porque poderá perder aquele cargo. A proposta ainda tramita na Assembleia Legislativa nas comissões responsáveis e ainda deve ser levado a plenário para apreciação dos parlamentares. Mais de 800 casos de sarampo foram registrados em Manaus no início do mês de junho. A situação chamou a atenção do deputado Carlos Alberto, que cobrou a intensificação das ações de prevenção. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, o sarampo, que há quase 15 anos não era diagnosticado no estado, voltou a preocupar. Segundo o boletim da Sala Estadual de Resposta Rápida para o Surto de Sarampo, divulgado no último dia 6, o estado tem 905 casos notificados da doença, sendo mais de 800 só em Manaus. O assunto repercutiu no plenário da Assembleia Legislativa e o deputado Carlos Alberto alertou para a necessidade de mais ações de prevenção da doença, tanto na capital quanto no interior. Nós temos diversas pessoas envolvidas, vítimas dessa doença chamada sarampo. Nós temos mais de 600 pessoas fazendo exames e no caráter de observação para que seja confirmado ou não se ela é mais uma vítima do sarampo, tanto na capital como no interior. E se ver que é necessário realmente providências sejam tomadas através de vacinação, atendimento médico. Por conta do surto, a vacinação será intensificada na capital. No próximo sábado, 63 unidades de saúde de Manaus estarão oferecendo a vacina contra o sarampo para pessoas a partir de 6 meses de idade até 49 anos. Também estará à disposição da população a vacinação contra a influenza. O deputado Sidney Leite discursou na tribuna sobre uma pesquisa do IBGE que apontou o Amazonas como o segundo estado que mais tem pessoas vivendo na pobreza. O parlamentar avalia que é preciso buscar alternativas econômicas que possam ser implementadas. O deputado Sidney Leite destacou em discurso uma pesquisa do IBGE publicado no final de 2017 que traz dados sobre a pobreza no Brasil. São 50 milhões de pessoas que vivem nessa condição em todo o país. O parlamentar lembrou que o Amazonas está na segunda colocação no ranking e disse ainda que essa situação só mudará com a implementação de novas alternativas econômicas no estado, que envolvam principalmente o interior.
49,2% da população do estado do Amazonas vivem na pobreza. Ou seja, são 50% da população. Metade da população do Amazonas está no estado da pobreza. E um estado que, segundo o seu orçamento, não é um estado pobre do que diz respeito à receita em relação a todos os estados. Se você comparar a nossa receita em relação ao Amapá, ao Acre e mesmo ao Roraima, nós temos uma situação privilegiada no que diz respeito ao orçamento. Tem algo de muito errado nas políticas públicas adotadas no estado do Amazonas. O Poder Legislativo realiza sessão especial em homenagem ao doador de sangue. A iniciativa foi do presidente da Casa, Davi Almeida, com o intuito de incentivar a participação de novos voluntários. O registro de doadores de sangue cadastrados na base do Hemocentro do Amazonas é de cerca de 440 mil pessoas, ou seja, pouco mais de 1% da população. Quantitativo considerado insuficiente para suprir as demandas do Hemoan. É um universo muito pequeno para o potencial que existe, por exemplo, na cidade de Manaus, com 2 milhões de habitantes. Portanto, aumentar esta base de pessoas que, uma vez ou outra, doem sangue é fundamental. Para homenagear os doadores de sangue do Amazonas e incentivar novos voluntários, uma sessão especial foi realizada por iniciativa do presidente da Assembleia, deputado Davi Almeida. O deputado Abdala Frache, que presidiu a solenidade, destacou a importância de conscientizar a população. A pessoa que se predispõe a doar o seu próprio sangue para salvar um irmão já é um ser humano diferenciado dos demais. O Hemoan precisa estar com seus estoques reguladores lá a pleno vapor para atender não só as demandas normais, mas as extraordinárias também. Este pastor, que representou mais de 2.000 doadores da Igreja Adventista, falou do apoio do Poder Legislativo nas campanhas. Nós agradecemos muito ao Poder Legislativo, ao Hemoan, que tomam essa iniciativa de homenagear, porque ajuda no reconhecimento, na motivação de jovens que têm, nesses últimos 13 anos, doado sangue de forma voluntária e a cada ano vem crescendo cada vez mais. Ainda no sentido de incentivar a participação da população, foi realizado na casa o primeiro Fórum Nacional de Doação e Doadores de Sangue, no intuito de destacar a colaboração dos voluntários, fidelizar e captar novos doadores. Nós sabemos que o sangue não está em nenhuma prateleira para ser vendido dentro do Brasil. É preciso que haja a boa vontade, a solidariedade, a conscientização das pessoas em doar o seu próprio sangue para salvar vidas. E as campanhas continuam até a próxima quinta-feira, Dia Mundial do Doador de Sangue. E a Diretoria de Saúde da Assembleia realizou hoje a campanha de vacinação contra a gripe H1N1. Servidores e visitantes da Casa Legislativa tiveram ainda à disposição testes rápidos de HIV e hepatite. A vacinação ocorreu no mini plenário Cônego Azevedo. O público-alvo foram pessoas a partir de 60 anos de idade, gestantes, crianças de até 5 anos de idade, professores e profissionais da área da saúde e pacientes com doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. A campanha foi aberta tanto para servidores e dependentes quanto para a população que passava pela sede do parlamento. Segundo o diretor de saúde, Arnoldo Andrade, o H1N1 continua a se propagar no Amazonas. Por isso, a importância do poder público realizar campanhas de conscientização sobre a importância de se vacinar e manter hábitos de higiene, como lavar as mãos frequentemente e não compartilhar objetos de uso pessoal. A única forma de fazer a prevenção é exatamente a vacinação. E hoje, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas está mobilizando a sua diretoria de saúde com o objetivo de trazer as vacinas que vêm da Secretaria Municipal de Saúde. Então, hoje, estamos aqui com uma equipe de profissionais da Censa, cujo objetivo é ver quem pode e deve ser vacinados e aplicar essa vacina. Além da vacina contra o H1N1, nós temos também os testes de HIV, teste de hepatite B e hepatite C. Então é extremamente importante que todos os nossos colaboradores que estejam necessitados, estejam na faixa etária, que venham até esse local para fazer a sua prevenção. É mais um ano
que a Diretoria de Saúde e a Assembleia coloca à disposição dos nossos colaboradores esse mecanismo de proteção da saúde humana. As pessoas que se encaixam nos critérios de vacinação, mas não puderam participar da campanha promovida pela Assembleia, podem procurar uma unidade de saúde para serem vacinadas. O Valendo Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.